Olá, voltamos com mais um Carreira Médica Entrevista. E desta vez o nosso convidado é o Dr. Rafael Einsfeld. Ele que é o coordenador do curso de Medicina do Centro Universitário São Camilo. O Dr. Rafael possui residência médica em Clínica Médica pelo Hospital Miguel Couto e Medicina Esportiva pela Unifesp. Possui também MBA em Administração de Sistemas de Saúde pela FGV, assim como mestrado em Economia e Finanças pela mesma instituição. É doutor pelo Departamento de Neurociências da Unifesp, com pós-doc. Quem conduzirá a entrevista são as futuras médicas, as doutoras Georgia Dália Luca, Giovana Braz Guimarães e Giovana Della Tônia. Acompanhem. A gente gostaria de agradecer pela disponibilidade do senhor estar aqui falando com a gente hoje. Vamos lá, eu que agradeço. Vai ser um prazer, se eu puder contribuir, vamos lá. Obrigada. Então, a primeira pergunta que a gente queria fazer é qual que é o maior desafio da educação médica hoje em dia? Nossa, a pergunta é bem difícil. Não, porque tem muitas coisas aí envolvidas nessa pergunta, em diversos aspectos, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Ele vai desde o momento em que vocês entram na faculdade até o momento em que vocês saem do mercado de trabalho. Aí você vai falar assim, tá, mas é muito vago isso. Mas eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Imagina que a Geórgia vem de uma família bem estruturada, que fez uma escola privada a vida inteira e, enfim, nunca passou dificuldade. Que é diferente da Giovana, que só passou... Peraí, eu não sei de nada disso, tá? É só um exemplo. A Giovana, que teve que fazer, no meio do caminho, uma escola pública, porque o pai e a mãe perderam o emprego, ou tinha problema familiar, e com isso tinha problema em casa, ou a outra Giovana, que, sei lá, tinha problema financeiro e vivia tendo que trabalhar em outros lugares para poder suprir renda, e isso deixava isso tudo de lado. Então, a gente já parte da ideia de que nem todos vocês começam a faculdade sobre a mesma ótica, né, sobre a mesma competência em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, isso para a gente já é muito difícil, porque a gente precisa equalizar todos vocês, porque a gente sabe exatamente como a gente gostaria que vocês saíssem, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês não entram iguais. E aí, como é que a gente trabalha uma lógica individualista, né? Quando a gente só consegue fazer isso por meio da turma, da média, do todo, né? É mais democrático do que individual. Então, parte daí já o primeiro grande desafio da educação médica. Então, esse é um. Tem outros vários durante o percurso. Então, dado que vocês partem de níveis diferentes, para equalizar eu preciso de métodos diferentes. Então, eu preciso que a gente tenha metodologias diferentes para obter resultados iguais lá na frente, né? Óbvio, mas com pessoas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, nem todos os docentes são treinados para isso. Por quê? Porque a maioria são médicos e que, por serem reconhecidos nas suas especialidades, eles acabam migrando para a educação, não por uma vocação ou por uma competência, mas muito mais do que por experiência. E isso a gente vê aqui, né? Eu não consegui treinar todos os professores ainda para que a gente tenha uma uniformização, né? Então, acho que esses são dois grandes exemplos rápidos que eu vou trazer para vocês, mas acho que a gente passaria 1 hora aqui, se você me deixar falar sobre grandes desafios. Se você perguntar hoje só um último detalhe, qual é o nosso grande desafio hoje? É São Camilo, tá? Qual é o grande problema educacional, nosso grande calcanhar de Aquiles? É um sistema de avaliação justo, equânime, que consiga efetivamente demonstrar as fragilidades de cada um de vocês a ponto da gente conseguir agir para a recuperação dessas lacunas de aprendizagem, né? Então, talvez esse seja o meu maior calcanhar hoje, minha ótica. E aproveitando, né, falando de educação, como é que foi a sua preparação para a residência médica? Como ela começou? Como é que foi? Então, Jorge, essa também é uma pergunta legal, assim, do ponto de vista individual, tá? Eu, por um acaso, eu era um bom aluno.
Então, apesar de... Eu fiz medicina esportiva, né? Apesar das residências não serem o melhor, mas eu era um bom aluno, talvez um dos melhores da minha classe. E eu comecei a entender que passar para a prova de residência não era estudar no último ano, mas muito precoce eu consegui entender que era um ciclo de aprendizagem ao longo do tempo. Isso eu dei muita sorte, porque eu não estudei. Na minha época não tinha cursinhos igual vocês têm, sabe? Então, e também era um pouquinho mais difícil, a gente não tinha tanta residência, nem tantas escolas médicas. Então, era um pouquinho mais fácil, porque não tinha tanta concorrência, igual hoje tem, né? Quando eu me formei, a São Camilo não existia, por exemplo. Mas também não tinha tanta residência como tem hoje. Então, talvez fosse ali um meio... tanto quanto vocês sofrem hoje, né? Mas eu passei direto. Então, eu saí da faculdade, fui para a residência e continuei. Mas é isso. Então, eu descobri desde cedo que a faculdade é só mais um caminho dentre vários caminhos que a gente vai percorrer. Interessante. E, professora, a gente queria entender um pouco como é que foi a sua trajetória, o seu percurso até a área da docência? Por exemplo, como é que foi o caminho até você chegar na administração da São Camilo? Entender um pouquinho mais desse contexto. Eu vou ser rápido também, né? Porque eu Tudo sou bem. velho, todo velho tem história longa, né? É assim, eu saí da faculdade e eu já trabalhava nos hospitais aqui em São Paulo, né? Então, eu saí da faculdade e vim para São Paulo, passei para a Universidade Federal de São Paulo para fazer a residência. E aí, enquanto eu estava, então, eu sou carioca, né? Vocês sabem disso, apesar de ser carioca, sou gente boa, porque, né? Tem um parênteses aí, né? E aí eu comecei a trabalhar em alguns determinados hospitais aqui em São Paulo. Só que eu sempre tive uma veia, talvez uma veia que eu chamo de atitudinal, mas uma veia de empreendedor, alguém que pensa para fora da caixa onde está envolvido. Então, por exemplo, eu fazia plantão nas UTIs lá no hospital. E daí eu tinha preocupação, quando a minha anotação da UTI estava baixa, se não existiam outros casos dentro do hospital que poderiam estar usando daquele leito e não estavam por qualquer razão. E é isso, essa atitude passou a fazer com que as pessoas me enxergassem dentro do hospital. Então, não era só mais um plantonista. Eu era o plantonista Rafael, e que a diretoria já conhecia, todo mundo já conhecia, porque eu estava trabalhando em pró, né? Atitude, né? Pró do serviço que eu estava. E aí, durante a residência, então, eu fui plantonista. No momento em que eu acabei a residência, eu tinha meio período livre, e meio período eu estava trabalhando na UTI, eu era diarista de uma UTI, tá? E eu trabalhava como diarista de uma UTI. Só que nesse período da manhã, eu comecei a trabalhar gratuitamente para o hospital, porque eu queria entender mais sobre qualidade, de forma geral, e segurança do paciente. Então, eu acabei ficando na diretoria durante um ano inteiro, de graça, todos os dias de manhã, para poder aprender, porque eu queria aprender. Então, na primeira vaga que surgiu para gestor de hospital, eles me chamaram. Foi automático, entendeu? Porque eu estava lá. E aí, então, isso me caiu no lado de gestão. Então, por que eu fui para gestão? Não foi por um acaso. Então, atitude, trabalho de graça, voluntário, não tinha como eles não me contratarem. Era uma questão óbvia, né? Daí eu virei gerente médico, no ano seguinte, diretor médico, e fiquei como diretor durante alguns anos dessa instituição e de outras, né? Só que, no paralelo, quando eu estava nas UTIs, ou quando eu era médico do esporte, eu fui médico da Seleção Brasileira de Basquete, trabalhei em alguns outros serviços, e eu vivia problemas. E que, ao invés de eu somente passar pelos problemas, eu ficava perguntando por quê, né? Por que eu tenho isso? Ou como eu posso resolver isso? De novo, mesmo lado atitudinal proativo. E aí, um desses problemas, que era da UTI, que era como eu consigo gelar um paciente sem ter que gelá-lo inteiro, quando o meu problema com ele é cerebral. Por exemplo, o paciente fez uma parada cardíaca e evoluiu com alteração de nível de consciência. Evidência 1A, eu tenho que fazer neuroproteção via redução de temperatura ou controle de temperatura. Como é que a gente faz hoje? Colocando um colchão térmico no dorso do doente. E aí a gente botava no dorso, eu gelava o corpo inteiro quando eu queria gelar só o cérebro. E isso gerava várias repercussões negativas no corpo, né? Porque a hipotermia faz N coisas, tá? Que não é o momento da nossa... não é a aula aqui. E aí eu só queria gelar o cérebro, então, junto com outro médico, eu desenvolvi um catéter para fazer uma refrigeração, uma crioproteção via endonasal para gelar preferencialmente o cérebro. E isso virou uma tese de doutorado.
E aí, então, eu era gestor, mas ao mesmo tempo pesquisador pela minha cabeça de querer melhorar de alguma forma, e aí isso me gerou os títulos que eu precisava. Daí, como eu caí aqui, aí a última parte, isso é rápido, tá? Essa história é longa, mas aí como caiu aqui? Quando eu era gestor da UTI, quando eu era gestor, era gerente médico do hospital, nem era diretor ainda, era gerente médico, teve um doutorando chamado Cláudio, que ele foi no hospital e o doutorado dele era como os CEOs ou os gestores de saúde eles viam o universo saúde para agora e para o futuro. Mais ou menos isso, tá? Daí ele foi falar com o CEO do hospital. O CEO falou assim, não vou receber esse doutorando. Fala com o superintendente. Daí o superintendente falou, não vou receber esse. Joga para o diretor. Aí o diretor falou, não vou receber esse cara. Joga para o gerente. Aí eu falei assim, não, joga para mim que eu recebo. E daí eu fiquei com umas 5 horas com ele conversando. Perdi minha manhã. Mas eu conversei com ele de boa, enfim, o hospital nunca para, mas conversei com ele. 5 anos depois, ele virou coordenador da pós-graduação da São Camilo. O primeiro nome que ele lembrou quando eu precisava de um coordenador foi meu, que há 5 anos atrás, eu nunca mais encontrei com ele, tá? Há 5 anos, foi o único gestor que recebeu ele com carinho para falar sobre o doutorado dele no momento que ele precisava. Então, eu tinha a parte de gestão e eu também tinha a parte acadêmica por um acaso. Sorte, mas eu estava preparado, entendeu? Foi isso. Resumindo, onde eu caí aqui. Mas não conhecia sobre educação. Sim. Eu conhecia sobre gestão. Mas aí, a partir dessa oportunidade, você ficou mais... entrou nesse mundo, realmente, né? Foi se inteirando e tudo. É isso. Quando vocês não entraram aqui, o que a gente precisava era gestão, não era educação. Então, por exemplo, vocês tinham, na época, plano pedagógico do curso, mas era um plano... eu não vou dizer fake, porque ele não era fake em toda a sua essência, mas ele não refletia integralmente o curso. Vocês tinham planos de disciplina, de aula, que não refletiam efetivamente aquilo que estava sendo ministrado em aula. Então, a gente tinha problemas básicos, problemas estruturais, que sou periodista de gestão, para mim é básico, né? Mas quem estava aqui entendia de educação e não de gestão. Então, eu vim para compor um time, não era sozinho, eu vim para compor o time, para acertar o lado de gestão operacional, para o curso ganhar melhoria de performance. E é isso, mas óbvio, enquanto eu estava fazendo, né? Aí eu fiz o meu pós-doc em educação, aí eu fiz meu MBA, minha especialização em educação, aí comecei a frequentar congresso em educação, então já era um bom médico, eu acho, né? E aí juntou a parte educacional, que agora eu sei pouco, mas pelo menos ninguém me enrola. Né? Não, mas o professor até comenta que você fez uma grande revolução aí na faculdade em questão de organizar as coisas, passar um pente fino, assim, sabe? Tipo, que ele mesmo vê essa mudança e aprecia muito, realmente. Professor Álvaro, que você está falando. Isso, professor Álvaro. Tá ótimo. Meu carinho é o mesmo por ele. E, professor... pode falar. Desculpa. Eu ia entrar nesse gancho, né, de que parece que foi uma carreira que exigiu muito tempo para ser construída, muito esforço e dedicação, e isso tem impacto na sua vida pessoal também, né, eu imagino. E a nossa pergunta é, como que a sua profissão, a sua carreira afetou no seu dia a dia com a sua família, né? Então, essa é a pergunta que eu me faço todos os dias hoje, Giovana, que hoje eu sou casado há 10 anos, tenho 2 filhas lindas, e eu tenho uma família muito bem estruturada, assim, sou apaixonado pela minha família, todos, né? Não só estou falando só a mulher, a filha, mas também todos aqueles que nos cercam, né? Cunhado, sogro, sogra, então eu tenho todo mundo, eu tenho muito a gente tem uma boa relação tremenda. Eu faço muita questão disso. E isso é sempre uma dúvida cruel na minha vida, porque eu vou tentar transformar essas palavras, vocês não se assustem e nem interpretem mal. Mas é assim, o meu universo ele é de saúde, ele não é de educação. Se você me perguntar, hoje eu tenho 6 anos na educação, mas eu tinha 10 na saúde. Daqui a pouco eu vou igualar esse tempo, né? Mas hoje eu me sinto mais confortável dentro do universo hospitalar do que no universo educacional. Então, com vocês, eu preciso lidar com outras coisas que eu não lidava na saúde. E não quero dizer se é melhor ou pior, são situações diferentes, tá? Mas se você me soltar dentro do hospital e falar assim, amanhã você é o
é o presidente do hospital, eu facilmente sento e falo, vamos embora, eu estou tranquilo, que é diferente de você me botar em qualquer outro lugar, tá? Ah, você amanhã é o chefe desse departamento X. Não vai dar certo, tá? Porém, o que a educação me traz que é muito importante, que é essa a sua pergunta. Ela me traz a felicidade de poder estar mais próximo dos meus filhos, das minhas filhas, da minha esposa, que é diferente do universo de saúde que não para, que é 24 horas. Então, hoje eu não atuo mais, eu preferi fechar consultório, eu não dou plantão, me permito ganhar menos, mas ter condições de estar com a minha família e uma coisa que eu sou apaixonado, que é treinar, né? Treinar academia, né? São minhas duas grandes paixões, né? Família, academia, e a terceira paixão agora que é a educação. Antes não era, se a pergunta fosse anterior, eu ainda diria que é a saúde, mas isso que eu estou falando, como o tempo está se igualando, cada vez mais o meu universo tem sido educação, né? Então é isso, eu arrumo tempo, final de semana é delas, todos os dias à noite, sem exceção, eu dou banho junto com a minha esposa, dou comida, boto para dormir, fim de semana delas, então a gente tem os nossos horários que são meio fechados. Vocês podem me ligar, o mundo pode cair, eu não respondo, mas depois sim. Quando passa a fase 8 da noite, eu respondo, às vezes, um e-mail, uma mensagem, né? Mas depois que passou esse período de 2 horinhas, quando eu saio daqui, fico com a minha família. E o senhor falou, né, de que uma das suas paixões é a saúde. Como você definiria um bom médico? As qualidades mais valiosas, né, de um bom médico? Eu acho que eu já disse para vocês, né, nas primeiras aulas, eu acho. Toda vez que vocês entram, eu faço um mini discurso, né, sobre ser e parecer, né? Hoje, com a quantidade de informação que existe na internet, com o acesso que vocês têm, o seu ponto de vista gratuito ou pago, o conhecimento do médico ele se tornou meio uniforme, sabe? É muito difícil alguma pessoa ser Quer dizer, sempre tem aquelas estrelas que sabem tudo, mas na média todo mundo sabe um pouco, ou se não sabe, facilmente consegue acesso. Então, hoje, a dimensão conhecimento, ela não é o que no passado era, tá? O que transforma o médico num bom médico, aquele médico que sabe tudo. Hoje, a dimensão que mais fala a favor de um bom médico é a dimensão atitudinal. Então, existe a dimensão conhecimento, existe a dimensão habilidade, existe a dimensão atitudinal. Conhecimento e habilidade são treináveis. Então, a gente treina isso o tempo todo com vocês. Então, são aulas práticas, são simulações. O conhecimento, obviamente, são as aulas teóricas e tudo mais, mas a gente dificilmente consegue ensiná-los atitude. Então, a atitude faz diferença. Aí você fala, mas que atitude? Qualquer atitude. A atitude de você conhecer o nome das pessoas, de você levantar para cumprimentar, de você estar bem vestido, ou bem comportado, ou bem, do seu ponto de vista de porte, né, para atender alguém, a forma, o carinho como você trata alguém. E aí, assim, é difícil eu te dizer exatamente qual é o ponto, mas é um somatório de fatores atitudinais que fazem o médico ser bom. É isso. Então, você não precisa nem ser o grande conhecedor, né? O sabedor de tudo, mas se você tem amor, se tem carinho, se tem paixão, se você trata dessa forma, com certeza você vai ser uma médica diferente. Sim, tem essa parte da sensibilidade individual de cada um também, né? Não é o QI, é o QE. A gente chama. Não é uma coeficiente de inteligência, é uma coeficiente emocional, né? E, professor, uma outra pergunta que a gente tem quem, nessa sua trajetória, assim, o senhor considera algum ídolo, se o senhor pudesse, não sei, assim, encontrar algum médico muito, muito lendário, assim, quem que seria? Tipo, entende? Então, essa também é uma boa pergunta. Os médicos que a gente chama de role model, né? São modelos. Os médicos sempre, nunca foram os médicos suprassumos em suas áreas, do seu ponto de vista de conhecimento, mas sempre foram os médicos de atitude diferente. Então, esses são os que eu observava. Então, vou te dar um exemplo. O meu grande mestre
assim, o mestre supremo meu não foi um professor da faculdade, apesar de eu admirar vários. Era no Rio de Janeiro, tem uma coisa diferente que aqui em São Paulo tem, só para vocês entenderem o contexto. No Rio de Janeiro, você podia fazer prova quanto internos, principalmente no quarto e no quinto ano, você consegue fazer uma prova para o sistema de saúde local. Nessa prova, você é ranqueado e você pode escolher um dia da semana para trabalhar num determinado hospital da cidade, tá? Como interno. E essas horas são computadas na sua grade do internato. Então, você não toma falta, você toma falta na universidade, óbvio, mas depois você consegue pedir a incorporação dessas horas, porque era um concurso público e você ganhava para isso. A gente ganhava enquanto internos. Então, nessa época, eu passei em determinados concursos, vários, foram diversos anos. Eu comecei, era só para o quinto e sexto ano, mas eu comecei no quarto ano. Por um acaso, também, eu passei numa prova, onde só poderia ter sido feita pelo quinto e no sexto. Eu passei a prova no quarto ano, e aí eu passei em primeiro lugar, para o Rio de Janeiro inteiro. Daí, na hora que eu fui fazer a entrevista, o médico que estava fazendo a entrevista, que era o chefe da unidade, falou assim, olha, você está no quarto ano, você não pode começar, você viu o edital, mas eu queria te entrevistar para saber, né? Queria te ouvir, só queria saber quem foi o primeiro lugar. Falei, olha, ótimo, te agradeço, agora só tenho uma coisa para te dizer. Se em conhecimento era o que estava sendo medido na prova, em conhecimento eu superei quem estava no quinto e no sexto, imagina onde eu não poderia chegar se você me deixar entrar e você me ajudar a trilhar o caminho. Pronto, entrei na vaga, entrei. E aí esse foi o médico que me recebeu no primeiro estágio. E daí todas as provas, anualmente você tinha que fazer a prova. Anualmente eu fazia as provas para o local que ele estava. E anualmente eu conseguia passar ou em primeiro, segundo ali, e eu conseguia escolher exatamente o dia dele. Então eu segui durante 3 anos com ele, por acaso o nome dele é Rafael, e ele só tinha 2 anos a mais do que eu, assim, quase formado, sabe? Eu acho que ele tinha 2 anos de formado enquanto eu estava no quarto ou no quinto, então a nossa diferença não era muito grande. Mas é um médico, assim, fenomenal do ponto de vista atitudinal. Todo mundo gosta dele, todos os pacientes amam ele. Ele tratava com um carinho enorme que eu não conseguia entender. E ele me ajudou muito com o comportamento. Eu era mais arredio. Eu tinha um comportamento mais explosivo. E vendo trabalhar, eu consegui, sem ele me ensinar, a rever um pouco os meus conceitos. Sobre essa ótica de ser explosivo, às vezes o paciente não fazer o que eu quero e eu brigar, sabe? Eu acho que... E aí ele trilhou o mesmo caminho que o meu em todos os lugares, a despeito de estarmos em cidades diferentes. Ele é de Petrópolis, né? Eu sou de Petrópolis, tá? Ele é de Petrópolis também, e eu vim para São Paulo, logo depois que terminei a faculdade, e ele em Petrópolis foi diretor de hospital, depois ele virou presidente da Unimed de Petrópolis, e ele acabou de sair agora, presidente do convênio, né? Ele só não veio para o mundo educacional, talvez por um acaso, porque ele não fez ele não fez o mestrado, doutorado ao longo, né, da formação dele, então ele talvez não tenha formação acadêmica, mas se tivesse, com certeza ele estaria no mundo educacional. Mas na mesma época que eu virei diretor de hospital e que eu quase fui para um convênio, foi quase, bateu na trave, eu desisti e acabei vindo para cá. Mas teria seguido o mesmo caminho. Então é isso, a atitude. De novo, a atitude. Eu devolvo a pergunta para vocês. Quantas de vocês 3 trabalhariam de graça durante 20 horas todos os dias durante um ano inteiro? Entendeu? Eu não estou dizendo que vocês têm que fazer isso não, tá? O mundo muda, mas é atitude. É o quanto vocês estão preparados a ceder para colher no futuro. Foram escolhas ousadas que acabaram revertendo num fruto muito bom, né? Eu acho, né? Estou muito feliz aqui. Né? Pena. Doutor Rafael, a gente agradece muito. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso para todos nós e vai ser para o resto da sala também, porque a gente vai compartilhar a reunião. A gente agradece muito pelo seu tempo e com certeza foi bem inspirador para nós para continuar nesse caminho que não é um caminho fácil, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Foi enriquecedor, realmente. Obrigado. Pensem que eu gosto de tratar só a última dica, é como se fosse um treinamento desportivo mesmo, sabe? Vocês... o ganho ele vem muito distante, mas ele vem. Mas é um somatório de esforços diários e não sobre intensidade, mas sobre consistência,
né? Então, não adianta que vocês estudem todos os dias, sei lá, uma semana, 9 horas para fazer uma prova. É mais fácil vocês estudarem todos os dias 20 minutos. Entendeu? Nessa tônica. Então, tudo que vocês fizerem na vida, coloquem o objetivo lá na frente de vocês e trabalhem todos os dias consistentemente para que esse objetivo aconteça, mas sob doses homeopáticas para que vocês não desistam, mas ao mesmo tempo seja suficiente para que vocês alcancem esse objetivo lá na frente, né? Atitude, não tem jeito, é o atitudinal. Tá? Com certeza. Professor, muito obrigada. Muito obrigada, professor. E bom, muito parabéns pelo trabalho, hein? Eu tenho acompanhado lá, tá muito legal. Até os podcasts no Spotify, né? Sim, ele fez os podcasts. Foi minha melhor escolha foi essa letiva aí. Sim. Foi bem legal. Agora tem que incentivá-lo a continuar, professor Álvaro, e que os outros possam beber disso também, né? Que é bem legal. Parabéns. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.